Espírito Santo, nós amamos a sua doce e preciosa presença. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui neste lugar. Nós nos rendemos ao teu toque, ao teu senhorio, a pessoa bendita do teu Espírito. Pai, os seus anjos são livres para se movimentarem aqui. Que a tua ambiência de glória se manifeste no precioso nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Repita-se comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você crê nisso? Então, se a Bíblia diz que você tem, que você pode, que você é, se firme nela. Amém? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 35. Eu acredito que você já saiba de cor. Eu fui meditar nesse texto. Eu acabei meditando uma versão diferente a ele, mas é o mesmo significado. São 10 anos de serviço, de adoração, de entrega. São 10 anos de manifestações do Espírito Santo. É uma vida. Amém? Amém. Eu vou ler na versão que está o tema de todos aí, eu creio. Depois eu leio na outra versão. Diz assim: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Na outra versão que eu tenho, está escrito assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Amém? Eu quero dividir esse texto em duas partes. Eu creio que eu vou falar um pouco daquilo que foi ministrado nos outros dias, mas eu quero voltar para o outro lado. Tá? Então a primeira parte que nós vamos meditar vai ser: estejais prontos para ser. Ou, na minha versão, estejam cingidos os vossos lombos. A palavra servir, ela significa executar algo que lhe foi proposto. O serviço. Quando nós falamos de ministério, nós estamos falando de serviço. Então, o ministério, ele é serviço. Amém? Amém. Todos nós carregamos o ministério. Não existe uma pessoa que esteja no corpo de Cristo que não carregue um ministério. E o primeiro ministério que nós carregamos é o de serviço. E esse ministério de serviço, primeiramente nós servimos a Ele com a nossa adoração, com a nossa entrega. E depois nós servimos ao corpo com aquilo que Ele deposita sobre nós. Amém? Amém. Como eu li na outra versão, diz: estejam cingidos os vossos lombos. Efésios capítulo 6, versículo de número 14. A Bíblia vai nos dizer para que nós venhamos nos cingir com o cinturão da verdade. Amém? Essa é a armadura de Deus. E conectado aqui, em nome de Jesus. Essa verdade é o que vai nos trazer equilíbrio, que é a própria palavra. Quando a Bíblia diz para cingir os lombos, antigamente eles colocavam as túnicas e eles amarravam com um cinturão ou com uma corda em volta da sua cintura. E aí eles colocavam seus mantimentos, os recursos. Eles guardavam a sua aljava, eles guardavam tudo aquilo que era necessário e que estava de prontidão para o momento que eles precisassem usar. Então, quando a Bíblia diz para que eu e você venhamos cingir os nossos lombos, é para que nós venhamos estar preparados a qualquer momento para executar o serviço da verdade. E a Bíblia diz que o Evangelho é verdade, Cristo é verdade, e que o Evangelho é boas novas. Então ele não é só algo que precisa ser anunciado,
mas ele é algo que precisa ser colocado em prática. Quando Jesus veio, todos achavam que ele iria dominar tudo. Não, agora nós vamos destruir os romanos, nós vamos destruir os povos que nos perseguem. Só que Jesus, ele diz: ei, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você entende que Jesus tinha uma vontade, mas ele submeteu a vontade dele à vontade daquele que o enviou, que foi o próprio Deus. E ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então o primeiro ministério estabelecido por Deus é o ministério de serviço, ou o que nós conhecemos como ministério de socorros, que pelo nome você já entende que tem o papel de socorrer aquele que precisa de algo, ou de um auxílio. Então quando a Bíblia diz para que nós venhamos estar preparados para servir, ela está nos chamando a nossa atenção para que aquilo que o Senhor está depositando em nossas mãos precisa estar em movimento. E você sabe que nenhum serviço sem as ferramentas adequadas é útil. Se você tem um serviço e não tem o equipamento que você precisa, você não vai conseguir executar da forma correta. Não vai ter utilidade. Vai ser um serviço inútil. E muitas das vezes a gente acha que quando o Senhor nos chama para servir, Ele não entrega as ferramentas em nossas mãos. Espera aí, Ele entrega sim. Deus, Ele nunca vai te chamar para algo sem que nesse tempo Ele te capacite. Sabe o que eu acho interessante? É que lá em Jeremias, Deus chama Jeremias no capítulo 1. E Jeremias começa a querer ensinar para o Senhor, ou trazer a memória de Deus, ou convencê-lo de que ele não era capaz, que não tinha possibilidade, que ele não sabia como falar, que ele era uma criança, que ele nunca tinha passado por aquelas experiências. E aí Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, não diga que você é isso. Não diga que você não pode, não diga que você não tem, não diga que você não sabe. Não diga. Porque sou eu, o teu Deus, que te capacita. Aleluia. Ele diz: fui eu quem te estabeleci, e hoje eu te estabeleço como um profeta sobre as nações. Sabe o que é interessante? Que o nome Jeremias significa Deus levanta. Aleluia. Deus Deus estabelece. Então, se Deus ele está nos chamando para servir, é porque Ele está te estabelecendo, Ele está te levantando, capacitando. Sabe o que eu acho interessante da unção? Tem muitas pessoas que acham que a unção é apenas um arrepio, que é apenas um fogo que você sente no seu corpo. Ai meu Deus, eu fui no culto, senti um... Ela não é só isso. Isso é muito pouco. Isso são reações ao poder e à unção de Deus. Glória a Deus. Sabe o que é a unção? É a capacitação de Deus para a sua vida. A unção, ela te habilita. A unção, ela te reveste. A unção, ela te prepara. A unção, ela te ensina. Você vai ver que o texto mantém as suas lamparinas acesas, ou a sua candeia acesa, e precisa de um óleo para que ela permaneça ligada. E esse óleo é o óleo da unção do Espírito Santo. Meu irmão, se eu e você não tivermos a unção, não adianta de nada. E eu vou te dizer, a partir do momento que você recebeu Jesus, você recebeu uma unção sobre a sua vida. A questão é que a gente pega a unção e a gente deixa ela guardada num potinho, e aí ela não produz aquilo que ela precisa produzir. Ela não capacita a gente porque a gente guardou ela. Só que nós precisamos estar abertos para que a unção do Espírito Santo venha para nós. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6: nada é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Se você for fazer qualquer coisa sem a unção do Espírito Santo, não vai adiantar de nada. Às vezes a gente começa a olhar e ver pessoas querendo movimentar a igreja com o que é natural. Meu irmão, a igreja foi estabelecida debaixo de um fundamento espiritual. Então aquilo que é espiritual só funciona através do Espírito.
E a unção, ela faz essa função. Ela vai ungir você. Ela vai capacitar você. Ela vai trazer o entendimento que você precisa. É ela que vai trazer as marcas de Cristo em você. Sabe o que significa ungido? Entenda uma coisa. A Bíblia diz em algumas passagens que Jesus ia caminhando. E Jesus chegou. E Jesus fez isso. Só que em outras passagens, a Bíblia vai dizer, e Jesus Cristo fez isso. E Cristo fez isso. Quando a Bíblia fala de Jesus, ela está falando da pessoa de Jesus como um homem, como ele veio ao mundo em carne. Só que a partir do momento que ela fala Jesus Cristo, essa palavra Cristo significa ungido. E ela está começando a dizer Jesus através da unção. A partir do momento que foi ungido, começou a fazer isso. A Bíblia diz que todos que iam até Jesus Cristo eram curados. Por quê? Porque a unção estava sobre ele para que as pessoas fossem curadas. Aleluia. Existe um texto em Lucas, eu não me recordo agora, que vai dizer que Jesus está na sinagoga pregando e a unção e o poder de Deus para curar estava com ele. Significava que existia um ambiente ali onde Jesus estava e aquela unção precisava servir. E todos aqueles que fossem curados, todos aqueles que estivessem doentes, enfermos, seriam curados. Por quê? Porque era o propósito daquela unção, trazer a cura sobre eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Então o lombo, quando a Bíblia diz, na versão que eu li sobre o lombo, ela fala de um lugar de estrutura, um lugar de fundamento, um lugar de equilíbrio. Se você tiver com dor no seu lombo, você não consegue andar direito. Você está igual o homenzinho torto. Só volta a cantar, viu? Um homenzinho torto. É ou não é? Você não consegue se equilibrar direito. Tudo que você vai fazer, você não consegue fazer direito. Porque existe uma dor. Então o lombo é o teu lugar de estrutura. E quando a palavra diz em Efésios, para que eu e você venhamos nos revestir, ou vestir, ou cingir o nosso lombo com a palavra da verdade, está falando de um revestimento, de uma proteção, para que você ande em equilíbrio, para que você ande na palavra, na verdade. Amém? Amém. Está entendendo até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero te dizer que a unção do Espírito Santo está disponível para você. Amém. Quando nós lemos aqui o cinturão, antigamente, ele simbolizava a vocação de alguém. Então, cada pessoa que tinha um tipo de cinturão, uma fivela específica, simbolizava uma vocação que ela tinha. Quando nós trazemos isso para a palavra, como diz Efésios 6, ela está falando acerca de um serviço meu e seu. Então, o cinturão da verdade simboliza um serviço que eu e você, como filhos de Deus, como corpo, precisamos ter. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a quem criatura. Isso não é específico para um pastor, para um evangelista, para um mestre, ou quem você quiser saber, um anjo, semi-anjo, sei lá. Esse papel é da igreja. Aleluia. Ele não disse, peraí, deixa eu derramar aqui, ó. Pronto, agora você pode ir. Não, é uma ordem. Às vezes a gente fica, pastor, e fala, não, eu não sou evangelista, eu não sou missionário. Não, mas quem está dizendo isso aqui? Ele disse, ide e pregai o evangelho. É uma ordenança. Aonde você estiver, seja no carro, seja no ônibus, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde você estiver, aonde você for. A pastora, da última vez que a gente esteve aqui, ela falou que ela tinha passado, acho que era na frente do bar, né? Na frente do bar, e Deus mandando ela entrar lá, ela começou a cantar junto com a filha dela lá, e o povo começou a chorar. Não, mas é porque ela é pastora. Não, é porque ela é sensível. Aleluia. Fala pra você, só serve quem é sensível. E quem é sensível é submisso à autoridade que por ele foi estabelecida. Aleluia.
Você vai ver que Jesus ele só fazia aquilo que o Pai fazia. Jesus disse: eu só faço aquilo que meu Pai faz. Eu só falo aquilo que meu Pai fala. Ou seja, Jesus não chegava ali e falava: ei pessoal, hoje eu quero curar. Não. Ele ia lá no lugarzinho secreto dele. A Bíblia diz que ele entrava no barco, ia para o outro lado orar. O próprio Jesus precisava orar. O próprio Jesus tinha vida de oração. E às vezes a gente não quer ter e fala: usa-me, Senhor. Eu sou, como é que é? Usa-me, eu sou a sua... Esquece o... Eu sou a sua imagem. Ué, mas vai ser uma imagem de alguém que você nem busca conhecer direito? Então Jesus entrava no barco, ia para o outro lado, se relacionava com Deus, entendia aquilo que Deus queria que ele fizesse para que ele pudesse servir. Ninguém exerce um serviço sem antes receber o que é para ele fazer. Verdade. Ninguém chega no trabalho e fala: opa, hoje eu vou trabalhar. Peraí, eu vou fazer o que mesmo? Eu não entendi o meu serviço, não sei o que é para me fazer. Não. Você precisa que uma autoridade estabeleça um serviço sobre você. E o serviço que Cristo estabeleceu sobre a igreja é anunciar a Ele, é anunciar o Evangelho, é manifestar o seu reino. Ele diz uma coisa que eu amo demais: vão, cure os enfermos, expulsem os demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos e anuncie que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Até curar tudo demais, mas quando é para ressuscitar já não tem mais ninguém. Quando é para expulsar o demônio: pastora, vem aqui, o cão está virado aqui, os olhinhos chegam a estar branco, né? E a gente fica de longe. Eu já fui à igreja, pastora, que a gente estava ministrando, aí manifestou na pessoa. O pastor saiu de cima do altar, saiu correndo, ficou lá do lado de fora. O outro já estava tirando a gravata. Não, é porque o demônio gosta de puxar a gravata. Eu falei: uxi, e tem gravata no inferno agora? Eu olhei assim, aí eu fui virar pro pastor, estava do lado de fora da igreja e falou: eu falei: agora, quem vai segurar? O pastor vem aqui. Não, vou mandar um obreiro aí. Aí o obreiro tinha mais medo que o pastor. Pronto. Aí lá vai eu. Aí chamei os discípulos. O que a gente teve que fazer? Aí quando estava tudo normal, de boa, o que aconteceu? A igreja começou a voltar. Eu falei: Jesus amado. E aí depois ele ia orar: na autoridade no nome de Jesus. Eu falei: depois dessa, meu irmão. E ele estabeleceu uma autoridade sobre você. Aleluia. A Bíblia diz que você pisaria em cabeças serpentes e escorpiões. A palavra não mente. A Bíblia diz o seguinte: céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Aleluia. É nela que você precisa estar firmado. É nela. Paulo chega para a igreja de Corinto e diz assim: a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana. Ou seja, não é aquilo que eu aprendi lá no curso teológico, não, nada contra, tá? Só um exemplo. Não é aquilo que eu aprendi na faculdade, não é aquilo que eu aprendi com Gamaliel. A minha pregação se consiste no poder de Deus. Para que a vossa fé não se firme na minha sabedoria, mas no poder de Deus. Sabe o que isso significa? A sua fé ela vem pelo ouvir da palavra, mas ela só é firmada no poder de Deus. E sabe quando ele se manifesta? Quando a verdade está sendo pregada. A Bíblia diz que os discípulos iam pregando e Jesus ia cooperando com eles através dos sinais. Ou seja, aonde a verdade está sendo pregada, os sinais precisam acompanhar. Os sinais precisam perseguir. Eu te digo uma coisa: mesmo Jesus estando entronizado, ele ainda serve, porque cooperar significa servir, dar auxílio. Então, enquanto nós estivermos pregando a verdade, o próprio Jesus, o Rei dos Reis, ainda continua servindo a igreja. Ele não parou. Aleluia, Senhor. Nós temos que continuar servindo a igreja, servindo as pessoas. Ei, aqui você é abastecido. Aqui você é bombardeado pelo poder de Deus. Você vai sair daqui, irmão, bombado. Imagina você bombado no espírito. Você olha pra mim assim, você parece que ainda é bombado, não, mas espiritualmente só, viu? Às vezes a gente olha para o magrinho e fala: ixi, mas espiritualmente vai ver. Então você vai sair daqui bombado pelo Espírito, para que lá fora
você manifeste aquilo que Ele colocou sobre você. Aleluia. Minha esposa falou que Jesus chega numa cidade e aonde havia as trevas, a luz aparece. A luz reina. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não é a luz da igreja, é do mundo. É do mundo. A luz que eles procuram está dentro de mim, dentro de você. A Bíblia vai dizer, deixa eu ver, Lucas capítulo 11, versículo 33, é o seguinte: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado para que os que entram possam vê-la. Ou seja, Deus está incendiando você, não é para você ficar escondido, não. Aí as pessoas dizem o seguinte: estou esperando o tempo de Deus. E Deus está te dizendo: vai lá, ora lá, prega lá, faz isso, faz aquilo. Ele está queimando dentro de você. Você: não, ainda não é o meu tempo. Estou esperando no tempo de Deus. E aí eu te pergunto: e se Deus estiver nos esperando, como é que fica? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele chama, mas poucos se colocam na posição para se tornarem escolhidos. Não adianta Deus apenas te chamar se você não se posiciona como alguém que está disposto a servir. Não adianta. Não adianta. Quando eu entendi isso, eu tinha cerca de 13, 14 anos. Eu nunca tinha pregado, eu olhava para baixo quando alguém ia falar comigo, eu falava olhando para baixo, eu tinha vergonha. Meu irmão, era uma luta. Na escola eu só não apanhava porque eu era mais rápido que os meninos, só. Eu falei: e aí, Jesus? E o Senhor começou a levantar pessoas e falar: vou te usar, você vai pregar, multidões, aí eu: não, deve ser errado essa profecia aí, não faz sentido. Não é para mim, não. Não é para mim, não. Falei: Deus, não consigo nem falar com uma pessoa direito, imagine com 10, 5. Falei: e agora? E o Senhor começou a queimar aquilo dentro do Espírito. Eu falei: tá bom, Deus. Se o Senhor quiser, é o Senhor que vai fazer. Se o Senhor está me chamando, o Senhor vai me capacitar. E eu lembro até hoje, a minha primeira pregação. Eu peguei um versículo e falei: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, se eu abrir minha boca, o Senhor vai me encher. Eu só decorei o versículo para não gaguejar. Eu fui na igreja pregar. Aí eles me botaram para pregar culto de ceia. Imagina, o pessoal tinha voltado do batismo e era culto de ceia no domingo. Falei: pronto, Jesus, e agora? Só decorei o versículo é uma maravilha. Depois que terminei de ler, acho que uns 5 minutos em silêncio, não saía nada. E eu tomava água, quase acabei com a água da igreja. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz que se eu abrir a boca, o Senhor vai me encher. Quem vai passar vergonha não é eu, não, Senhor. Dentro da minha inocência, era a minha inocência. Eu sei que Deus começou a trazer a mensagem, eu comecei a falar. Para mim não fazia sentido, mas no final do culto, a pastora falou: cara, você pregou tudo que a gente estava precisando. Pastora, eu preciso ir embora. Porque para mim não fazia sentido. É desse jeito. Sabe o que acontece? É porque às vezes a gente quer racionalizar aquilo que é espiritual, não vai funcionar. Como que você acha que foi a sua pior pregação? Deus falou bem assim: Glória, já percebeu? glória. Não que quando você fala: cara, essa pregação ficou show, Deus não fala com as pessoas. Mas é porque Ele te mostra que quando você é fraco, aí que você é forte. Aleluia. Desse jeito. É aí que Ele te mostra que, independente dos momentos que você está passando, no deserto que você está, as consequências não podem invadir você. Imagine, eu costumo ministrar cura. E acho que foi 1 mês, 2 meses atrás, eu fui convidado para ministrar lá no Sol Nascente. Realmente, é lá onde o Sol nasce, que é longe do Sol nasce. Cheguei lá, isso. Onde o Sol se põe. É isso. Porque nascer, nasce perto de casa. Agora, embora lá mesmo, longe. eu cheguei lá, era culto de cura. Agora imagina, eu sem voz. Chega a falar que lacrimejava, o pessoal devia achar que estava: meu Deus, está sentindo a presença. Não, porque estava arranhando. A igreja lá, o pessoal avivado, quando chegou eu, quase não saiu o som. E eu pensando dentro de mim: Deus, eu não consigo nem falar
e vou ministrar cura. Sabe o que o Senhor falou? Não é a sua condição que invalida o modo que eu me manifesto. Não é porque você está sem voz que eu não vou cumprir aquilo que eu estabeleci. Sabe o que aconteceu? Todos que foram lá na frente foram curados. Aí eu voltei para casa. Poxa, Deus, podia ter me dado uma ajuda, né? Porque eu não conseguia nem falar. Irmão, guarda um pouquinho aí na voz. Eu falei, Senhor, a gente estava num monte uma hora antes, um dia antes de ir buscando, e hoje eu estou sem voz aí. Sabe o que eu aprendi? Que não é porque eu estou me passando por uma determinada situação que Ele não vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Amém? Amém. E o dia que Ele muda as coisas, eu preparei algo e Ele não mudou. Ô, glória. Vamos lá, segunda parte do texto. E conservai acesas as vossas candeias. Candeia, você sabe o que é? Claudemir explicou ontem, né? Essa palavra candeia também significa luminária, algo que vai iluminar. Lá, se você lembrar no tabernáculo, a Bíblia vai dizer no templo que Deus destinou para que Moisés levantasse no deserto, existia um candelabro. E esse candelabro, ele tinha 7 lugares onde você acendia, que eram os castiçais. E esse candelabro, ele tem diversos significados. Ele fala acerca dos 7 dias da criação. Ele fala acerca também das 7 igrejas citadas em Apocalipse. Mas ele também fala acerca da presença de Deus no meio dos homens. E também fala acerca dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia vai dizer que o candelabro, ele tinha um papel de iluminar o lugar interior do santo lugar, ou do lugar santo. Esse era o lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar. Era o único lugar que o povo de Israel, um dos únicos lugares que o povo de Israel não podia entrar. Eles podiam ir até o átrio, mas eles não podiam ir ao santo lugar, e muito menos ao santíssimo lugar, o santo dos santos. E nesse lugar, toda vez que o sacerdote entrava, ele precisava acender ali. Por isso que Levíticos vai dizer que há um fogo, e esse fogo não se apagará. Mas para isso, o papel do sacerdote é todo dia ir lá, tirar as cinzas da lenha que outrora fora colocada, e colocar uma nova lenha para que o fogo continue queimando. Aleluia. Como a missionária citou aqui, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não esmiuça a cana quebrada. Já viu uma cana? Se você passar por cima dela, ela não quebra, ela não morre. Ela levanta, ela só baixa. É assim que eles nivelam. Mas se você for lá no pedacinho dela e quebrar, esmiuçar, ela nunca mais levanta. Assim contigo. Por isso que os veículos passam pesados por cima deles, e eles não são quebrados. Eles se levantam. Mas um pequeno detalhe pode acabar com ele. E aí a Bíblia diz que Deus não esmiuça a cana quebrada. Ele não vai esmiuçar. E Ele não apaga o pavio que fumega. Pelo contrário, Ele de fato vai soprar para que o fogo aumente. Aleluia. Só que para que o fogo venha aumentar, você precisa ter o azeite, que é a unção, e a lenha, que é o fundamento. A palavra diz que nós somos como carvalhos de justiça plantados junto aos ribeiros. Ou seja, a Bíblia te compara como um carvalho. Você já viu um pé de carvalho? Meu irmão, ele é imenso. Suas raízes são grossas. Seu caule, então, seu tronco são grossos, enormes. Eles podem ter 100 anos, 200 anos. E são grandes. E a Bíblia diz que se nós formos como ele, nós somos plantados como carvalhos de justiça. Sabe por quê? Porque aquilo que ele colocou dentro de você sempre trará justiça. E essa justiça não é aquela justiça, fez algo contra mim, Deus vai pesar a mão. Não é? Porque a gente lê na Bíblia isso. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia cita de pesar a mão, entenda algo. Ela está falando acerca da unção. Ezequiel vai dizer: e eu estava orando, e a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito começou a falar. Então, quando você lê na Bíblia que a mão do Senhor
estava sobre alguém, simboliza que a unção de Deus estava vindo sobre aquela pessoa. Amém? Amém. Então, aquilo que nós carregamos é como justiça. Traz uma justificação, revela a obra de Deus. Revela aquilo que Cristo veio fazer. Atos 1:8 é um texto que eu amo, vai dizer: vão, permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o poder do Espírito. E aí sim vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, assim por diante. Perceba que até o ato de você servir, você precisa do poder do Espírito Santo te revestindo. Aleluia. Porque não é natural, espiritual. Glória a Deus. Para que algo aconteça aqui, para que esse culto acontecesse aqui hoje, primeiro ele foi estabelecido no mundo espiritual. Por mais que hoje você não entenda ou não compreenda, mas antes disso aqui acontecer, ele foi gerado no lugar secreto. Aleluia. E se aprove acontecer, é porque lá diante do Senhor ele foi aprovado. Aleluia. Glória a Deus. Para que a unção se manifeste aqui, o poder de Deus, os sinais, primeiro ele foi estabelecido lá no mundo espiritual. Entenda, você é um ser espiritual. Tem uma alma e habita um corpo. Você não é uma alma, você não é um corpo para depois do espírito. Não. A Bíblia diz que você é espírito, tem uma alma e habita um corpo. É no seu espírito que Deus fala com você. Por isso que você fala: eu senti no meu coração. É no seu espírito. Aleluia. É através dele que você se conecta com Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. E procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Perceba que a adoração mais sincera e genuína e mais íntima que você tem é no seu espírito. É quando você se entrega com Ele. E se Deus está procurando, é porque tem pouco. Muitos foram chamados para ser adoradores, mas poucos se posicionaram para se tornarem escolhidos. Aí cabe você decidir qual lugar você quer estar. Então a candeia que estava no candelabro, ela simbolizava isso. O santo lugar era o local do serviço dos sacerdotes e de adoração. No lugar santo, os sacerdotes apresentavam suas ofertas e sacrifícios a Deus. Somente os sacerdotes tinham a permissão de ir nesse lugar, adorar, buscar, se render e sacrificar. Hoje, a partir do sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que o véu se rasgou de ponta a ponta. E eu e você podemos entrar nesse lugar. Não só entrar, mas permanecer. Toda vez que você entra e dedica um tempo do Senhor, você está ofertando e sacrificando a Ele. Aleluia. Não é só monetário, é a sua vida. Toda vez que você dedica um tempo, porque a gente costuma dizer que tempo é dinheiro, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: tempo é vida. Então, se você entra ali, dedica um tempo a Ele, você está dedicando a sua vida, você está ofertando a sua vida a Ele. Aleluia. Ou melhor, você está apresentando aquilo que Ele mesmo te deu. Você está dizendo: Deus, aquilo que o Senhor me deu não serve só para mim, mas serve principalmente para o Senhor. Aleluia. Se você ora meia hora, só para uma hora, não fica na meia hora o resto da vida, não. Porque quanto maior o fogo, maior tem que ser a lenha que precisa estar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A cada dia esse fogo precisa aumentar. A cada dia esse azeite precisa aumentar. Lembra das virgens? Se você não produzir azeite, irmão, uma hora vai acabar. Eu posso até pegar e te dar um pouquinho de azeite, mas se você não entender o princípio para que esse azeite multiplique, vai acabar de novo. É verdade. Aleluia. Quando ela diz: ei, procura aqueles que vendem, ele está dizendo o quê? Vai lá no Senhor de novo, no seu lugar de intimidade, onde é gerado. Por que comprado? Porque você precisa se render, você precisa entregar algo para Ele. Aleluia. Porque lá você vai ter azeite. Só que não espere para pegar azeite no último minuto. Já comece a se abastecer. Porque Aleluia. quando Ele vier e Ele te dar um comando, você não vai pensar: pera aí, Senhor, eu vou jejuar primeiro. Já vi pessoas que falavam bem assim: não, o pastor me deu uma oportunidade na igreja. Eu falei: não, pastor, não jejuei hoje. Tudo bem. Não. Então tu não está pronto? Então se o Senhor falar para você:
eu vou te usar para tirar alguém que está prestes a morrer. Não, Jesus, deixa eu jejuar, daqui a 3 dias eu volto. Não, você precisa estar preparado. Jejum, oração, vida de intimidade, palavra, tem que ser algo diário na sua vida. Não é de vez em quando, ou de vez em nunca. Tem gente que orou ano passado, esse ano está orando agora para entrar no próximo ano. Não, precisa ser diário. O fogo é diário. As lamparinas precisam estar acesas. Em nenhum momento a Bíblia diz que vai diminuir a luz. Não, elas precisam estar acesas. Não existe espaço ou respaldo para que a luz vai diminuir em algum momento ou não. Precisa estar continuamente acesa. Isso não depende dele, depende de você. Isso não é responsabilidade dele, é responsabilidade nossa. Se quer ver o fogo queimar na sua vida, coloque o azeite e a lenha, porque o sopro é ele que vai dar. Mas não adianta nada ele soprar se não tiver azeite e se não tiver lenha. Ele vai soprar, mas nada vai ser. Sabe, tem coisas na nossa vida que a gente passa hoje, é porque, primeiro, nós não estamos servindo com aquilo que ele colocou em nossas mãos. E segundo, é porque falta fogo. E onde não tem fogo, junta teia, junta poeira, junta bicho. Você já viu quando você vai acender a churrasqueira? Você pega ali com o fogo, parece sair um monte de pernilongo. A teia que estava lá, que fazia dias que se você não for limpar, fica lá. Quando você acende, vai tudo embora. Assim também é a nossa vida. Precisa ter lenha todos os dias, para que haja um fogo. Amém? Amém. Escolhe de pé. A pastora disse que encerra a hora que Deus mandar. Como ele não mandou, a gente vai continuar. Eita glória! Se ele mandar até amanhã, você vai ficar aí ou vai embora? Vai ficar colocando lenha ou não? Há uma santa e doce unção liberada. Se eu fosse você, eu desejava essa unção, eu ansiava essa unção como nunca antes, para que a sua candeia permaneça acesa todos os dias. Mas entenda algo, essa unção que será liberada hoje, ela não pode parar aqui. Porque se ela vem sobre você, ela testifica que você entendeu o propósito. Ela testifica que você vai ter que continuar ampliando, multiplicando esse azeite. E sabe como é que multiplica o azeite? Tenha vasilhas. Porque a Bíblia diz que enquanto aquela mulher tinha vasilhas, o azeite não parava de brotar. Sabe o que significa? Quanto mais você serve, o azeite ele vai diminuir, ele vai abrir espaço para que um novo azeite venha. Não é que o azeite está acabando, é porque você está se movimentando e uma nova unção virá sobre você. Aleluia. Amém? Deseja essa unção enquanto nós adoramos. Senhor.
sobre a sua vida. Você entendeu para que serve a unção? Você que quer receber algo de Deus, uma nova unção sobre a sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e entre em campo. Entenda, quando Ele te visitar, você precisa ter o azeite na sua vida. Então a unção não é uma opção. A unção precisa ser uma necessidade. Amém? Todos fechem seus olhos. Conforme você for precisando, vem aqui à frente. Entenda uma coisa, Deus ele pode te tocar de diversas formas. Você pode sentir um arrepio um pouco, ir ao chão por causa do poder de Deus, ou não. Isso não quer dizer que você não recebeu a unção. Eu já fui ministrado diversas vezes e muitas vezes eu nem ia ao chão. Mas isso não significava que eu não tinha recebido. Amém? Amém. Feche seus olhos. As cadeiras só um pouquinho. Fique do lado. Abre suas mãos. Levante suas mãos. Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te pedir agora. Toque a tua filha das plantas dos pés à ponta da cabeça. Mais fogo e mais glória sobre ela agora. Mais. Adore, não feche seus olhos, apenas adore, apenas deseje. Peça para que Ele te toque. Peça para que Ele te toque. Peça uma experiência com Ele. Obrigado, Jesus. Enche. Mais. Deixe fluir o que está dentro de você. Deixe fluir o que está dentro de você. Mais Espírito Santo. Mais fogo sobre ela. Flua, vamos. Adore Ele, adore Ele. Adore Ele, deseja a presença dEle.
passa de um para o outro. A tua unção passa de um para o outro. Agora. Sinta a unção do Espírito Santo te tocando. Sinta a unção tocando nos seus ossos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Te damos todo o louvor. Obrigado, Pai, pela tua doce unção. Nós te damos todo o louvor. Mais fogo e mais glória sobre eles. Mais fogo e mais glória sobre eles. Você que quer a unção do Espírito Santo, vem aqui na frente, não volte sem receber. Levante as suas mãos. Pai. Vamos todos. Tiramos todo o horror. Tiramos todo o horror. Toque através dos seus olhos. Repartidas como de fogo venha sobre ela agora. Línguas repartidas como de fogo venha sobre ela agora. Línguas repartidas como de fogo agora. 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 Receba em nome de Jesus. Agora. Só levanta suas mãos, feche seus olhos. Fica alguém atrás dela aqui com o som virar forte. Sinta o som pegando nos seus ossos. Pai, em nome de Jesus. Toque com teus sinais agora e que o teu nome seja glorificado mais uma vez, agora, que a unção a toque das plantas dos pés, na ponta da cabeça. Rios de águas vivas venham sobre ela. Agora. Teu fogo consumidor a toque. Enche. Enche. Sobre a vida da tua filha, o dom de revelação, palavra do conhecimento. Eu compartilho com ela dom espiritual, um dom espiritual. Eu libero sobre você em nome de Jesus. Para não, pelo amor de Deus. Eu te peço, Espírito Santo. Rios de águas vivas sobre ela agora. Agora. Rios de águas vivas. A tua palavra diz que no nosso interior fluirão rios de água viva agora. Mais.
mover do Senhor sobre ela agora. Línguas repartidas como de fogo sobre ela agora. Mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tiramos todo o louvor, Jesus. Você que quer vir aqui à frente, levante seus braços, feche seus olhos. Te damos o louvor, Jesus. Eu sei, eu passei. Obrigado, Jesus. Eu quero te pedir toque das plantas dos pés, da ponta da cabeça com a sua mão, Senhor. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Tua palavra diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia. Nós liberamos sobre ele agora. Ousadia do teu espírito. Ousadia do teu espírito agora. Subindo a ousadia do teu espírito, a unção caminho sobre ele agora. Ousadia ao falar, ao profetizar. Aleluia. Ousadia a pregar mais. Abençoa a vida do teu filho, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Você sente alguma dor no seu corpo? Nada, no problema nas costas, nada? Obrigado, Jesus. Pela tua unção na vida do teu filho. Eu abençoo a sua vida. Libera mais do teu povo. Libera mais do teu povo. Libera paz sobre ele, revestimento, armadura, armas espirituais, para que ele possa operar no ministério de libertação. Libera ousadia sobre ele, Pai. Que ele possa sentir a tua unção, revestindo ele das plantas dos pés na ponta da cabeça. Armadura, armadura. Coloca, Pai, em sua mão a tua espada. Que ele possa sentir o peso da tua unção sobre ele. Te damos todo o louvor, Jesus. Toque a tua unção. As plantas dos pés na ponta da cabeça. Só te esperando. Cante isso. Vamos dançar. Quebrados. Agora.
irmãos, feche seus olhos. Levante sua mão. Isso. A senhora tem algum problema no seu corpo? Precisa de cura? Ossos, dedos, nada? Só feche seus olhos. Só receba. Obrigado, Jesus. Toque, Pai, no teu nosso coração agora. Mais. Toque, Pai. Da ponta da cabeça às plantas dos pés. Mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais. Em nome de Jesus, mais. Aleluia. O poder fluindo dentro dos ossos dela. Dentro do seu corpo agora, mais. Alinha, Senhor. Alinha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Qual mesmo? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pela sua boa solução. Deseja um som como a senhora nunca desejou antes. Diga a Ele que você precisa dela como você nunca precisou. Deixe Ele ouvir isso de você. Quanto mais você desejar, mais virá sobre você. Anjos ministradores, vocês são livres para se mover aqui. Aleluia, Senhor. Apenas deseje, peça a Ele. Peça a Ele que a unção vai alinhar tudo que precisa ser alinhado. Peça mais. Deseje como se ela fosse o seu último fôlego de vida. Aleluia, Senhor. Mais expansão. Mais expansão. Isso, deseje mais um pouco. Você que deseja a unção, deseje como se ela fosse o seu último fôlego de vida. Enche. Enche mais. Arabaço, obrigado. Mais. Rios de águas vivas sobre ela agora, Pai. Teu poder como eletricidade sobre ela agora. Todo o seu corpo agora receba o poder de Deus sobre você. Receba uma nova unção, um novo óleo sobre você. Enche com teu fogo, Pai, agora. Incendeia ela. Incendeia. Incendeia, Pai. Incendeia nessa noite. Nós queremos queimar por ti. Incendeia.